Normalmente a realidade é tão ficcionada quanto a ficção é real. Alguma coisa nos faz pensar que essa fronteira é uma fronteira falsa, fluida, né? Por exemplo, eu contei essa história já, por exemplo, o jornal, já que falávamos de jornalismo, o jornal que, em princípio, deveria dizer aquilo que é o lado oficial das coisas em Moçambique, o jornal do governo moçambicano, do qual eu fui diretor durante 4 anos. Esse jornal tem notícias deste tipo. Por exemplo, pseudo-voador causa distúrbios numa cidade do norte. E logo o título é curioso, dizer, pseudo-voador será este. Então, é a história de um homem, que eu vou resumir aqui muito sinteticamente, a história de um homem que anuncia que voa e que vai voar diretamente entre a ilha de Moçambique e Meca, sem pausa, né? E isto ele anuncia e digamos, há uma cerimónia oficial que tem o prefeito da cidade, que tem o governo da cidade, que num palanque, um pouco desta maneira como estamos aqui nós hoje posicionados, vai assistir a esta coisa, levantar voo a decolagem dessa pessoa. E ela, obviamente, corre pela praia, não consegue. Tem o irmão dele com o megafone que vai anunciando as coisas. E o irmão diz, pede silêncio, porque precisa de uma grande concentração. E ele diz que agora vamos adotar uma nova estratégia, uma nova abordagem, que seria a moda do helicóptero. Então ele vai girar sobre ele próprio. E não acontece nada. Bom, aí há uma revolta, porque ele anuncia, então. Ele anuncia exatamente como no aeroporto. Assim, devido a problemas de ordem técnica, o voo está adiado. Bom, a história depois continua por aí, não vos vou amassar com isto, mas a questão é esta, é que o jornalista assume esse papel de que isso pode ser, aquele homem, por acaso, não era um voador, porque isso é que chama o pseudo-voador do título, não é? Mas que losai, assim. E outra notícia, só para vos dizer, por exemplo, uma outra notícia que ocupou o jornal durante uma semana, como se fosse quase um folhetim, uma cobra que se infiltrou na administração do distrito, digamos assim, na sede do governo do distrito, e essa cobra já tinha causado uma infinidade de mortes, não por morder, mas porque se pisava na sua sombra. Era assim que se dizia. Ora, pisar a sombra de uma cobra é uma coisa difícil, assim. Bom, mas o que se dizia é que essa cobra, à meia-noite, causava um grande alvoroço, porque ela assomava à janela e cantava o hino nacional. Com a minha letra. Bom, e foi um colega meu, especialista em cobras, em répteis, foi lá e aí tem essa foi a resposta quando me perguntaram, é esta a cobra? Então disseram quase é, não é? Portanto, mas isto só para dizer como é que essa fronteira entre realidade e ficção é vivida no caso de Moçambique, não é?